Boa noite, queridos amigos, aqueles que nos acompanham também pela rede social, nosso fraterno boa noite. Nós vamos iniciar a nossa atividade desta noite com a prece. Deus do nosso sentimento, Deus do nosso entendimento, dá-nos permissão para mais uma atividade doutrinária em nossa casa de Francisco de Assis, e que possamos, através das reflexões que iremos doravante empreender, buscar nos ensinamentos de Jesus aquilo que nos favorecerá o equilíbrio, a serenidade, os bons sentimentos, a fim de que possamos cada vez mais buscar nosso aperfeiçoamento moral e nosso crescimento espiritual. Que o amigo Jesus esteja entre nós, nos amparando e nos inspirando sempre. Bom, meus amigos, como é de costume, nós trazemos todas as quartas-feiras um tema que é pré-selecionado pelo departamento doutrinário desta casa. Normalmente o tema é ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas pontualmente são tratados alguns temas que são extraídos de acordo com algumas demandas do ponto de vista pessoal, de sociedade. E hoje a proposta é falar sobre a educação dos filhos. Para que possamos contextualizar este nosso tema, nós vamos iniciar buscando as sábias explicações dos Espíritos no Livro dos Espíritos, que é onde está contida a doutrina espírita por excelência. Então, lá na questão 379, Kardec, que por sinal era um educador, vai perguntar aos espíritos se o espírito que está animando o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito que anima o corpo de um adulto. E Kardec vai obter dos espíritos a resposta que aquele anjinho, ou como diz a nossa amiga Beth, aquele capirotozinho, é, na verdade, um espírito como nós. E pode ser até mais evoluído do que o espírito que está vinculado a um corpo adulto. A única diferença é que a imperfeição dos órgãos infantis não permite que esse espírito que ali habita, um corpo ainda deste anjinho, possa se manifestar tal qual ele é. E os espíritos vão asseverar que ele age, ele trabalha de acordo com o instrumento que ele dispõe. Então nós podemos fazer algumas conjecturas a respeito dessa pergunta, imaginando que quando o bebezinho nasce, ele não traz totalmente desenvolvido o seu equipamento cerebral. O cérebro continua em desenvolvimento e, por conseguinte, a manifestação do espírito que ali está encarnado se dá de forma ainda incompleta. Até que, gradativamente, esse cérebro se desenvolva, dê condições para que esse espírito se manifeste e, propriamente dita, a encarnação se complete. E daí sim nós teremos, depois de uma idade, principalmente na idade adulta, essa manifestação mais integral da personalidade, ou melhor, do espírito que anima aquela personalidade, que está vinculado àquela pessoa. Então a infância é esse estado que o espírito não consegue se manifestar em totalidade pela própria deficiência, se assim podemos nos expressar, dos órgãos infantis, do cérebro infantil, que ainda não está totalmente preparado para esta manifestação. Mas Kardec, que era um perscrutador, um estudioso por excelência, não se contenta com uma resposta assim tão simples. Ele quer aprofundar. E dali a pouco, na questão 383, ele vai perguntar assim, mas qual é a importância então de que o espírito, em encarnando aqui na Terra,
passe pelo estado da infância. Porque parece, de certa forma, um desperdício, né? Porque a criança está ali, o espírito está meio obnubilado, está meio impossibilitado de se manifestar na totalidade. Então, será que seria inútil passar por esse estado? E os espíritos novamente vão nos socorrer, dizendo assim, que quando nós encarnamos, nós temos um objetivo. E esse objetivo é o de nos aperfeiçoarmos. E durante esse período da infância, nós estamos numa situação mais acessível às impressões exteriores. E assim, desta forma, é mais fácil este adiantamento, recebendo daqueles que têm por missão nos educar os valores que vão talvez mudar algumas concepções, alguns sentimentos, algumas questões incrustadas no espírito imortal que somos, vão tentar mudar pela educação dessas pessoas incumbidas de nos conduzir nos primeiros anos da encarnação. Então é assim que, neste período da infância, nós somos mais acessíveis àquilo que as autoridades, do ponto de vista de família, de educação em geral, podem nos transmitir. Então, para a criança, a absorção destes valores é mais fácil. Nós, espíritas, sabemos que ninguém aqui é um espírito novinho em folha. Nós já fomos criados por Deus há quiçá milhares de anos, simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento, e através do processo da palingenesia ou da reencarnação, nós vamos estagiando diversas vezes aqui na Terra e em outros planetas materiais, a fim de que nós nos aperfeiçoemos gradativamente do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. E neste processo de reencarnações sucessivas, nós vamos acumulando conhecimentos, valores, sentimentos, que são principalmente modificados neste período que nós estamos, talvez, vou usar um termo não bem adequado, mas presos, entre duas aspas bem grandes, a um corpo ainda infantil. Então, este momento da infância, para todos nós que ainda somos espíritos imperfeitos e que encarnamos em planetas tão materiais quanto a Terra, são momentos de suma importância no processo de educação e de crescimento de todos nós. Ainda buscando alguns conceitos no Livro dos Espíritos, Kardec divide o Livro dos Espíritos em partes. E lá na terceira parte nós vamos estudar as leis morais. E existem diversas leis. Lei de reprodução, lei de sociedade, lei de liberdade. E um tópico fala, no capítulo 3, da lei do trabalho. E neste tópico especificamente, tem uma passagem que eu acho de uma profundidade imensurável, né, que não se pode medir. E lá, Kardec, na questão 685A, vai tecer alguns comentários sobre a lei do trabalho e falar especificamente sobre o processo de educação. E ele diz assim, que há um elemento que a gente não costuma pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica e as ciências materiais em geral não passam de simples teoria. E esse elemento, diz Kardec, é a educação. Vejam a importância que Kardec dava à educação. Ele, como um pedagogo, como um educador, como um cientista, traz isso como algo imprescindível para todos nós e que nós costumamos malbaratar, deixar ao léu sem dar muita importância. Mas ele afirma que não é a educação
intelectual especificamente, mas sim a educação moral. Mas o que é de diferente, o que há de diferente nessas duas educações? Ele diz assim, que quando ele fala da educação moral, ele não está se referindo àquela que nos é passada pelos livros, mas sim naquela que consiste na arte de formar os caracteres, de formar a nossa personalidade, a que, de certa forma, nos incute hábitos. E ele afirma que a educação, essa educação moral, é um conjunto de hábitos adquiridos. Então nós podemos observar que educadores que somos, do ponto de vista de educação formal ou da educação familiar, nós temos um papel muito importante na formação dessas pessoas que vêm à Terra pelo processo da reencarnação, como nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, aquelas crianças que estão vinculadas a nós neste processo. E a nossa responsabilidade está intrinsecamente ligada a nós incutirmos nessas crianças hábitos saudáveis. Hábitos que efetivamente possam transformar estas criaturas que encarnaram ali em pessoas melhores. Nós comentamos há pouco que todos aqui não somos santos. Nós já trazemos de encarnações passadas uma grande quantidade de equívocos, de erros, de crimes que são cometidos. E se estamos encarnando num planetinha ainda tão atrasado como a nossa Terra, é porque grande coisa nós não somos. Se fôssemos espíritos evoluídos, com certeza, exceto aqueles que estão em missão, como o Marcelo, o Valdinei, exceto esses, já estaríamos encarnados num mundo mais evoluído. Então, se nós estamos encarnados aqui na Terra, é porque nós trazemos todo este peso, toda esta carga de delitos cometidos anteriormente. Então, essas jovens crianças que estão aqui no nosso seio familiar, são espíritos como nós, que também trazem seus vícios morais. Egoísmo, orgulho, vaidade, né? Uma série de delitos e de vícios morais que fazem parte da nossa vida. E nós, efetivamente, temos essa missão de aplainar essas más tendências, esses maus hábitos que todos nós trazemos ao reencarnar. Então, esta é a missão primordial que Deus dá a cada um de nós, como pais, como mães, como tios, como educadores, como pessoas que, de certa forma, estão próximas de crianças que estão sob a nossa tutela, que estão sob a nossa guarda, que estão sob a nossa influência. Quando nós observamos o mundo, basta apertar aquele botãozinho do controle remoto da nossa TV e começar a olhar com um olhar mais crítico. Quando nós observamos o mundo, nós vemos a grande quantidade de violência, de abusos, de egoísmo, de falta de valores. A Terra novamente aí, de braços dados com a guerra de uma forma tão intensa. Parecem crianças brigando por um pedacinho de doce. E estes adultos que não foram educados convenientemente, brigam por um pedacinho de terra. Então, quando nós observamos o estado do mundo atual, nós falamos dos grandes conflitos, mas vamos trazer para perto os conflitos pessoais da nossa família, onde cada um de nós quer ter mais razão que o outro. Então, quando nós observamos tudo isso, nós podemos perguntar, mas Edson, de quem que é a culpa? Será que é de Deus a culpa? Será que a culpa é do vizinho fofoqueiro? A culpa será que é dos nossos antepassados que fizeram um monte de besteira? Antepassados que éramos nós mesmos reencarnados, afinal de contas? De quem que é a culpa? E nós podemos afirmar, meus amigos, que a culpa
sem medo de errar, é de cada um de nós. A culpa é minha, a culpa é de todos nós aqui, dos pais, dos responsáveis, dos educadores. E se a culpa é nossa, por essa grande onda de desvalores que temos por aí afora, é preciso parar, pensar, refletir e ver o que estamos fazendo de errado, onde estamos nos equivocando. E Kardec, lá em 1857, fez a mesma reflexão que agora nós propomos. E ele diz mais ou menos assim, na continuação deste comentário dele: considerando o grande número de indivíduos que todos os dias são lançados à corrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos próprios instintos, nós não podemos nos espantar das consequências desastrosas, diz Kardec, que disso decorrem. Vejam que ele fala isso há mais de um século e meio atrás. E se naquela época a coisa estava ruim, meus queridos amigos, hoje está pior. Porque se naquela época, no século XIX, ele já contemplava aqui e acolá esta grande quantidade de seres que são largados no mundo, sem nenhuma educação moral, sem nenhum freio, sem nenhum valor. Pensemos o quanto isso se intensifica nos dias de hoje. Camilo, espírito, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro chamado Desafios da Educação, vai dizer assim: a ignorância atordoa as criaturas nestes dias de valorização dos desvalores. Parece que tudo aquilo que é de baixo valor moral, hoje em dia é incentivado. E o que é pior, meus amigos, é incentivado por nós, pais, educadores. Eu vou dar um exemplo que eu acho que acontece em toda a família. E ontem eu assistia a algum programa televisivo e aconteceu exatamente isso. A criancinha lá com os familiares, brincando e etc. E de repente ela solta um palavrão. Os pais que estavam ali presentes, no lugar de talvez orientar o filho que aquilo é de certa forma ofensivo, aplaudiram, deram risada, incentivaram. Vejam que é uma coisa bastante pequena, mas que exemplifica a forma como nós vivemos os dias odiernos, os dias de hoje. E essa falta de valores que nós incentivamos a todo instante, meus amigos, não é de se admirar que produza o grande mal deste século, que nas palavras de Viktor Frankl, chama-se vazio existencial. Nós estamos vazios por dentro. Nós estamos aqui na Terra sem propósitos, sem ideais, sem metas, sem objetivos, perdidos, largados. Cada um correndo para um lado na busca do material, do supérfluo, sem nos darmos conta que a vida está passando e nós vamos passar esta vida sem evoluir 1 centímetro sequer. Então é imperioso que nós tomemos consciência de que é importante nós resgatarmos os valores, resgatarmos aquilo que efetivamente é essencial para o ser humano. Mas o que podemos fazer? Me permitam extrair mais alguns trechos dessa obra do Espírito Camilo, que eu acho bastante interessantes. E ele diz assim: que a infância bem educada dará ensejo à juventude bem estruturada. Me perdoem os mais jovens aqui presentes, mas a gente observa por aí afora, eu sei que não é o caso de vocês aqui, eu espero, nem o meu caso também, que sou jovem há mais tempo,
Mas a gente observa que a juventude está perdida também. Não no sentido da falsa moral, não, nada disso. Está perdida porque não tem horizontes, não tem objetivos, não tem ideais de vida. Então, quando nós observamos isso, nós podemos notadamente ligar a este processo de algumas falhas na educação lá na infância. E essa juventude bem estruturada, diz Camilo, produzirá uma sociedade de adultos capazes de cultivar a honradez, o trabalho, a honestidade, a fraternidade e a fé robusta. Vejam que tudo o que nós vivenciamos de errado na sociedade dos dias de hoje começa lá na infância. Quando, quiçá, recebemos valores que não são de acordo com aquilo que Cristo Jesus nos oferece como modelo. E sempre que eu falo isso, meus amigos, não levem para o lado da falsa moralidade, aquela coisa do pecado, não é nada disso, não. São valores básicos de honestidade, de honradez, de respeito. Nada a ver com aquelas crendices de antigamente, que são superstições ou valores falsos. Não é isso. São os valores básicos de uma sociedade civilizada, que infelizmente faltam nos dias de hoje. Então é preciso que nós observemos como estamos educando nossos filhos hoje. Se nós observarmos aqueles que, como eu, brinquei agora, somos jovens há mais tempo, se nós observarmos a educação que nossos pais nos deram, nós vamos ver que muitas vezes nós éramos educados pela força. Fica quieto aí, criança, não quiser apanhar. Quem já não ouviu isso que é mais velho? Quando eu chegar em casa eu vou te pegar. Então são coisas que nós, que viemos de outras gerações, convivemos. Uma educação mais dura, que apelava muitas vezes para a violência. O que aconteceu conosco é o seguinte: nós pensamos assim, nossa, meu pai era terrível, era uma fera. O meu, graças a Deus, não, mas vamos supor que sim. A minha mãe, qualquer coisinha, estava me batendo. Eu não quero educar meus filhos assim. Garanto que teve gente que pensou assim. Só que o problema é que, em não querendo imputar nas crianças de hoje as violências de outrora, nós soltamos as rédeas, não colocando nenhum limite, nenhum freio. Então nós saímos de uma educação rígida ao extremo e adentramos numa educação libertária ao extremo. E se nós pegarmos uma criança e não colocarmos estes limites, estes valores, nós estaremos criando um adulto que, quando chegar na fase da maturidade, vai achar que pode fazer qualquer coisa, que é o reizinho do mundo, que é a rainha do mundo, sem se importar com o que os outros pensam, porque durante toda a sua infância, quem mandava lá em casa era ele, ou era ela. Então, se essa criança mandava nos pais, não tinha respeito por nenhum coleguinha, por nenhum professor, por ninguém, e achava que podia fazer tudo porque não haviam limites, quando for um adulto, ele vai continuar agindo sem ter limites. Quiçá invadindo o país vizinho, buscando um pedacinho de terra. Ou passando a perna numa pessoa para ter um pouco mais de recursos pecuniários, monetários. Ou desrespeitando as outras pessoas, ou traindo os amigos, os cônjuges, invariavelmente. Então, tudo que nós temos de mazelas nos dias de hoje decorrem desse processo onde nós não moldamos este espírito que estava ali preso num corpinho infantil, tirando um pouco do egoísmo, um pouco do orgulho, amenizando este processo de que eu posso tudo. Ou seja, dando a estes jovenzinhos valores morais com os quais se pautarão na vida adulta.
Outra coisa que é interessante falar, meu Deus, como passa esse tempo, gente. Tenho mais 8 páginas para falar e tem 5 minutos. Então, se a gente observar, por exemplo, nos dias de hoje, com a tecnologia, maravilhosa, né? Eu acho que a tecnologia é algo incrível. Esse aparelhinho aqui, GPS, gente, eu que sou perdido na cidade, não tem coisa melhor. Antigamente eu virava para a esquerda quando tinha que ir para a direita, agora ele diz, vire para a direita. Eu continuo indo para a esquerda, mas ele diz. Mas esse aparelhinho está sendo terceirizado por nós educadores, no papel que nos cabe como pais e responsáveis. Basta ir no restaurante, comer um cachorro quente. Pegue uma família, vai sentar pai, mãe, 2 filhos e 4 celulares. Não sei se estão conversando entre si. Às vezes até conversam de frente um para o outro pelo celular. Mas ninguém se olha, ninguém fala, ninguém dialoga. Para que os filhos não incomodem, a gente dá um celular, um tablet para que eles fiquem jogando. Daí nós podemos também ficar no celular vendo as redes sociais, sem conversar, sem estreitar laços, sem dialogar com aqueles que são nossos amores. Então nós jogamos para um aparelho que não tem sentimentos a nossa responsabilidade de transferir valores. E eu pergunto, pais responsáveis, nós sabemos tudo que nossos filhos estão vendo no celular? Eu não sei. Meus filhos são adultos, mas quando eram mais jovens, eu não sabia. Então, a responsabilidade também de que nós estejamos atentos e de que nós valorizemos o tempo que nós temos com estes pequenos que são joias, meus amigos, que Deus colocou na mão de todos nós e disse assim, ó Edson, está aqui a Larissa e o Rafael. Você vai encarnar, vai recebê-los na tua família e vai educá-los para o bem. Imagine quando a gente desencarnar, lá no mundo espiritual, frente a frente com a nossa consciência e compreendermos que nós falimos, que nós não fizemos o que eles tinham que receber, e hoje os erros que eles cometem são culpa da nossa falta de responsabilidade em cumprir a tarefa de educadores que recebemos diretamente de Deus. Garanto que vai ser doloroso esse sentimento de culpa que traremos ao estarmos frente a frente com a nossa consciência. Mas Edson, vamos lá. Você está nos propondo que nós sejamos rudes, como nossos pais foram conosco? Não, não necessariamente. Mas quando nós falamos de autoridade, de impor limites, nós temos que recorrer a um modelo. E que modelo nós podemos recorrer? Ninguém se arrisca? Quem é modelo e guia para toda a humanidade? Jesus. Jesus foi um exemplo de autoridade, autoridade moral. Porque ele, eu vou usar um termo talvez mais denso, mas ele se impunha, ou seja, a sua autoridade se impunha sobre qualquer pessoa. A meretriz, o cobrador de impostos, o doutor da lei, o fariseu, até seus familiares. Não que ele fosse grosso, ríspido, violento, mas com toda a amorosidade e a docilidade do seu verbo, ele sabia conduzir aquelas almas que fraquejavam aqui e acolá, que se equivocavam a todo instante, sem precisar em nenhum momento impor aquilo que era certo com a violência. Então nós podemos, meus amigos, sem repetir os erros dos nossos pais, dos nossos avós, que nos impunham algumas coisas violentamente, mas nós podemos conduzir as nossas crianças com amor e autoridade, colocando limites e explicando o porquê estes limites são necessários. Hoje as crianças já nascem de olhos abertos e quem sabe mexendo no celular. Então para elas, esses espíritos que estão reencarnando, já mais evoluídos, é muito simples entender através do diálogo a proposta que nós estamos fazendo para eles. De que aquilo
de humilhar o coleguinha através do bullying, é desrespeitoso e não pode ser feito. Que faltar com o respeito aos professores é equivocado. Que fazer tal atitude é egoísmo e é errado. Então nós podemos educar nossos filhos com amor e sem violência. E um auxiliar muito precioso para a educação dos nossos filhos, já estou quase encerrando, é a evangelização infantil, que ocorre nessa casa todos os domingos às 10 horas da manhã. Quando nós podemos trazer nossos pequenos, enquanto assistimos a palestra pública, deixá-los sob os cuidados de uma pessoa que vai doar todo o seu amor para ensinar o Evangelho de Jesus a esses pequeninos. Então vale a pena nós investirmos nas nossas crianças. Porque, encerrando já a nossa conversa, que vai longa, estes serão aqueles que nos protegerão quando nos faltarem as forças físicas lá na idade mais avançada. São esses nossos filhos que nos ajudarão quando estivermos passando por dificuldades numa idade mais avançada. E são esses nossos filhos que nos receberão como filhos em outras vidas, no processo da reencarnação. Então, a semente de educação que estamos plantando hoje, nós colheremos já nesta vida, ou quiçá nas próximas. Então é importante nós nos conscientizarmos de quanto é imprescindível nós mudarmos a forma como estamos dedicando, ensinando valores para as nossas crianças. Fica aqui a dica de leitura de duas obras muito importantes, que trazem muitos conceitos. Uma delas é Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, que eu ia falar agora, mas não vai dar tempo. E essa outra obra de Camilo e Raul Teixeira, chamada Desafios da Educação, que são obras bastante interessantes para que nós possamos ter alguns subsídios na educação dos nossos pequenos. Agradecemos de coração a atenção de todos e antes de recebermos o passe, a imposição de mãos, nós vamos buscar mais uma vez o recurso da prece. Amigo Jesus, há tanto tempo te buscamos e há tanto tempo nos desviamos do teu caminho. Mas queremos de alguma sorte te rogar apoio, a fim de que de hoje em diante nós nos conscientizemos de que somos pessoas no mundo, mas não somos do mundo. E que estes valores que há 2000 anos você nos trouxe quando encarnou aqui na Terra, possam doravante nortear a nossa vida, a fim de que o nosso mundo como um todo e o nosso mundo em particular seja um mundo melhor. Permite-nos receber, amigo Jesus, através das energias do passe, tudo aquilo que nos fortalecerá, a fim de que nós possamos tomar as melhores decisões, suportar com mais resignação as dificuldades da vida e termos força de vontade para sempre estarmos caminhando em frente. Muito obrigado por tudo que recebemos nesta noite e permanece conosco um pouco mais.